Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Ageu, capítulo 2, versículo 1. No segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada dos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, trabalhai, porque sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito. O meu espírito habita no meio de vós, não temais, pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu e a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão. E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e nesse lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. O livro do profeta Ageu é um livro que, profeticamente, ele tem a missão de estimular os judeus a reconstruírem o templo. O povo de Israel, ou os judeus que sobraram do povo de Israel, estão passando aqui por um tipo de declínio emocional e espiritual, de modo que agora a função do profeta Ageu é profetizar ânimo para que esse povo se inspire a reconstruir o templo. No capítulo 1 de Ageu você vai ver o povo de Israel desanimado, e assim que voltam para a sua cidade Jerusalém, eles ficam mais preocupados em construir suas casas do que construir o templo. Após todo aquele processo de destruição que eles viveram na Babilônia, no cativeiro da Pérsia, eles perderam o vigor, o ânimo, e agora eles chegam em Jerusalém com a intenção de construir casas, de levantar a sua estrutura financeira primeiro, para lá na frente eles desejarem construir o templo. E você vai ver Ageu sendo profeta para esse período, para que o povo de Israel pudesse colocar Deus em primeiro lugar. Porque a questão não era literalmente o povo construir um templo. A questão é que se não tivesse templo, significa que não tinha adoração. Nós estamos falando de uma época onde o povo estava vivendo a antiga aliança. Como é que funcionava no Antigo Testamento? A antiga aliança era todo tipo de oferta, de culto que existia, era por meio de uma ordem sacerdotal. Se não tem templo, não tem culto, não tem oferta, não tem sacerdote para fazer esse tipo de adoração. E agora Ageu começa a profetizar para que o povo de Israel voltem a colocar Deus em primeiro lugar. Por isso que Deus disse que o povo estava gastando o seu dinheiro e colocando como saquetel furado. Ageu disse que o povo plantava na terra e não conseguia colher, porque a prioridade do povo estava nas suas casas, na sua estabilidade financeira, nas aparências,
e não em colocar Deus em primeiro lugar. Porque, como eu disse, se não tem templo, não tem culto, não tem louvor e não tem adoração a Deus no Antigo Testamento. As desculpas que os judeus davam é: como que nós vamos reconstruir um templo se nós não temos estrutura financeira para levantar um templo como foi o templo de Salomão? Eles comparavam com o templo que foi feito na época de Salomão. O templo de Salomão foi um templo extremamente rico, tinha ouro, tinha prata, tinha bronze. Salomão foi um dos homens mais ricos que existiu na terra. Inclusive até hoje você vai ver nesses Discovery Channel, esses programas History, falando sobre riquezas encobertas que ainda existem do rei Salomão e de pessoas que procuram. Então, ele tinha muita riqueza, Salomão, muita prosperidade. O templo de Jerusalém era feito com ouro, com prata, com bronze. E quando Nabucodonosor ele entra no templo, ele destrói o templo de Salomão. Ele acaba com aquele templo, de modo que pega os judeus que estavam em Jerusalém e leva cativo para a Babilônia. De lá para cá, você vai ver Israel sendo destruído cada vez mais. Após a morte do rei Salomão, as tribos se dividem, 10 tribos vai para o reino do norte, 2 tribos vão para o reino do sul. Vai acontecer outras invasões além da Babilônia, que vai destruir as tribos de Israel, onde no final só vai sobrar uma tribo que nós conhecemos como os judeus, que o próprio Deus vai chamar através do profeta Isaías como o povo remanescente. Quando Deus tira o povo da Babilônia, tira o povo da Pérsia, e esse povo é levado para sua pátria novamente, para Jerusalém, Jerusalém estava totalmente destruída, ok? Eu estou recapitulando para você entender aqui o contexto da história. Os muros de Jerusalém estavam quebrados, a cidade estava vivendo um período de pós-guerra. Como é que é uma cidade em pós-guerra? É uma cidade pobre, é uma cidade sem estrutura, é uma cidade sem estabilidade. Jerusalém estava totalmente destruída. Não tinha estrutura alguma para se erguer. Mas alguns homens Deus vai levantando na história para reconstruir alguns pilares espirituais em Israel. Você vai ver, por exemplo, Neemias reconstruindo os muros de Jerusalém, e agora o profeta Ageu tendo a missão de profetizar para que Israel reconstruísse o templo. Quando os judeus chegam em Jerusalém, o que eles fazem? Colocam a prioridade nas casas, no dinheiro, na sua estabilidade financeira. Aí Deus usa o profeta dizendo: vocês vão plantar na terra e vocês não vão colher. Não é que Deus estava se apresentando de forma malvada para Israel, dizendo que iria atrofiar a vida financeira do povo. O que Deus queria que o povo de Israel entendesse é que ele precisava ser colocado em primeiro lugar. Porque se a vida espiritual não estiver dando certo, as outras áreas não vão funcionar. Isso é um princípio para a nossa vida. Porque de nada adianta você fazer faculdade, você estudar, ter mestrado, doutorado, ganhar 15 mil, 20 mil, ter empresas, ter estrutura financeira, se Cristo não é a prioridade do seu tempo. Se Jesus não está em primeiro lugar na sua vida. Quando a sua vida espiritual estiver bem, você vai perceber que todas as outras coisas irão fluir. Eu vou repetir isso. Quando a sua vida espiritual estiver bem, você vai perceber que todas as suas outras áreas vão fluir. Isso não significa que você vai enriquecer, mas significa que você vai progredir. Porque em Mateus capítulo 6, versículo 35 em diante, do 30 em diante, diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, ou as outras coisas, serão acrescentadas. Ou seja, quando eu coloco Deus em primeiro lugar,
eu estou cumprindo um princípio que me traz uma promessa, que é fazer com que as demais coisas sejam acrescentadas. Quando eu priorizo Deus, eu trago também bênçãos dele sobre a minha vida. Ageu é levantado para profetizar, para que o povo de Israel volte a priorizar a Deus, a colocar o Senhor em primeiro lugar, a celebrá-lo em primeiro lugar na sua vida, a render graças e adoração a Deus em primeiro lugar. Só que Israel vai começar a dar uma desculpa, e a primeira desculpa é: nós não temos condições de levantar um templo. Porque quando eles olham para o templo de Salomão e a pobreza que eles estavam vivendo, eles diziam: é impossível nós levantarmos um novo templo. Não há condições, não tem estrutura financeira. Você vai perceber que toda pessoa que não quer trabalhar, ela dá desculpa. Eu vou repetir isso para alguém. Toda pessoa que não quer trabalhar, ela dá desculpa. Quando a gente prioriza sempre em ver as coisas prontas, isso pode desmotivar a gente no meio do caminho. Mas quando você prioriza, pelo menos dá o primeiro passo para fazer a coisa andar, a sua vida começa a andar em progressão. As coisas começam a fluir. Quando você deseja se envolver com as coisas de Deus, ou fazer aquilo que Deus te mandou, você não dá desculpa. Desculpa só é dado para gente que não coloca Deus em primeiro lugar. Aleluia. Desculpa só é dado para gente que não quer se envolver. Desculpa só é dado para gente que não quer trabalhar. É por isso que quando eu falo assim: Senhor, eu não tenho tempo para Deus, isso é mentira. A questão nunca foi sobre tempo, a questão é sobre prioridades. Então quando você fala assim: eu não tenho tempo para ti, Senhor, na verdade você tem: eu tenho outras prioridades para fazer, e o Senhor não é uma delas. Quando você diz para Deus que você não tem tempo, na verdade você está dizendo que Ele não é a sua prioridade. Porque quem quer fazer, irmão, não dá desculpa. Você já viu quando a coisa aperta, quando o vento sopra, que a luta aparece, que o caldo entorna, que o vento começa a soprar de tudo quanto é lado? Meu irmão, tu pode estar em Miami, mas você vai para o monte orar. Você vai buscar o Senhor. Quando o médico vai lá, dá o diagnóstico, diz: ó, não tem cura, o remédio que você tem que tomar é mais de 10 mil por mês. Aí você olha: impossível. Essa situação tira você da zona de conforto. E a questão é que muitas das vezes nós damos desculpa, porque nós não queremos colocar o Senhor em primeiro lugar. E o ano só está começando. E não começa esse ano você colocando Deus em segundo lugar, em terceiro lugar, você priorizando seu namorado, priorizando seu dinheiro, priorizando o seu trabalho. Nada contra. Estude, trabalhe, cresça, evolui, case, construa seus sonhos esse ano. Mas não se esqueça: antes de conquistar tudo o que você quiser lá fora, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Deus precisa ser o primeiro. Deus não pode ser primeiro do que os seus sonhos. Quer dizer, os seus sonhos não podem ser primeiro do que Deus. Os seus projetos não podem ser primeiro do que Deus. Seu relacionamento não pode ser primeiro do que Deus. Seu filho, seu pai, sua mãe, sua esposa, marido, não pode ser primeiro que Deus. Deus precisa estar em primeiro lugar. Por isso que a Bíblia diz: amar a Deus acima de todas as coisas. O meu amor por Ele é em primeiro lugar. A minha devoção, o meu coração, os meus princípios, em primeiro lugar, é Deus. Então Ageu é levantado para profetizar, para que Israel volte a priorizar o Senhor. Eles dão essa desculpa, conforme eu já falei: nós não temos condições, porque o templo passado, ele foi levantado com muita estrutura financeira. Tinha ouro, tinha prata, tinha bronze. E a gente aqui, nós somos pobres. Como é que nós vamos levantar o templo? Todas as vezes que eu passo a olhar para as minhas condições, eu deixo de crer na palavra que Deus prometeu. Eu vou repetir isso. Todas as vezes que eu passo a focar nas minhas condições, eu deixo de crer na palavra que Deus prometeu. Olha para mim aqui, por favor, não dorme. Sempre que Deus fizer uma promessa, a promessa está além do tempo que você vive hoje.
Eu vou repetir isso. Sempre que Deus te fizer uma promessa, a promessa está além do tempo que você vive hoje. Deus fala que vai fazer coisas grandes, que você vai crescer, que você vai prosperar, que você vai viajar o mundo inteiro, que você vai ganhar grandes coisas, que você vai vencer na vida. Mas quando você olha para os seus recursos, você diz, essa palavra é impossível. Por que é impossível? Porque você está vivendo pelos recursos que tem hoje. Mas Deus não quer que você se limite aos recursos de hoje. Deus quer que você caminhe pela fé. Você ande pela fé. Você evolua pela fé. Sabe? Você não tem que crer naquilo que você crê, naquilo que você tem. Você tem que crer na palavra que o céu liberou para a tua vida. Porque os recursos que você tem estão dizendo, você não tem dinheiro para comprar uma casa, você não tem dinheiro para comprar um carro, você não tem dinheiro para investir numa empresa, você não tem dinheiro para prosperar. Mas a palavra que o céu tem para você é, eu vou te levantar como príncipe nessa terra. E se essa foi a palavra, é nisso que eu vou crer. E não me interessa se eu tenho recursos ou não. Não me interessa se a minha família tem saúde emocional ou não. Não me interessa se de repente os filhos estão nas drogas, na prostituição. Deus disse que a minha casa servirá ao Senhor. Deus disse que a minha casa vai ser celeiro de salvação. Deus disse que a minha família será salva. Então eu não deixo os recursos da terra ou as circunstâncias da terra me impedirem de crer naquilo que Deus prometeu. Porque o próprio Jesus falou, o céu e a terra podem até passar, mas a palavra não vai passar. Balance alguém perto de você e diga, essa palavra não passa. Diz, essa palavra se cumpre, essa palavra permanece, essa palavra acontece. Você pode estar morando no meio da favela, mas se a palavra de Deus é de palácio, Deus te tira do meio da terra para te colocar no meio de lugares grandes. Eu vou repetir isso aqui para alguém. Você pode estar em terra seca, falido, sem ter um tostão. Você quebrou em 7 empresas, não tem casa, não tem carro, mas se Deus falou, você vai ser grande. Meu filho, pode levantar homem, pode levantar parente, pode levantar feitiço, pode levantar macumba, pode fazer feitiço até de Harry Potter, pode até levantar o inferno. O que Deus prometeu na tua vida vai se cumprir. Balança alguém perto de você e diga, não tem dinheiro, mas eu tenho palavra. Diz, tenho palavra. Você pode não ter dinheiro, mas tem uma palavra sobre você. Você pode não ter recurso, mas tem promessa sobre você. Você pode não ter dinheiro, mas tem uma palavra sobre você. E a palavra é, eu vou fazer crescer o templo. Eu tenho coisas grandes sobre a tua vida. Não deixe com que o tempo de hoje te impeça de crer que Deus vai fazer. Quem recebe, dá um grito de glória a Deus aqui dentro desta casa. Então Deus toma o profeta e começa a profetizar. E ele começa a dizer, não é ela como nada aos vossos olhos? Ora pois, ser forte. Grita comigo, diga, ser forte. Irmão, a gente tem que prestar atenção nos detalhes da Bíblia. Porque quando Deus repete uma expressão, é porque Ele quer consolidar uma informação para alguém que está precisando ouvir. Versículo 4 do capítulo 2. Ora pois, ser forte. Zorobabel, diz o Senhor, ser forte. Segunda expressão. Josué, filho de Josadaque, e ao sumo sacerdote, e tu e todo o povo da terra, ser forte. Grita comigo, diga, ser forte. Se Deus usa no mesmo versículo 3 vezes a mesma expressão, é porque Ele quer comunicar alguma coisa com esse povo, sim ou não? Vou perguntar de novo. Se Deus usa no mesmo versículo a mesma expressão, é porque Ele quer comunicar com esse povo alguma coisa, sim ou não? Sim. E a comunicação que Ele quer dar para esse povo é ser forte. Seja forte. Por quê? Porque não vai ser fácil. Eu não estou aqui para dizer para você, meu filho, vai lá, mergulha, vai sair diamante da terra. Não, ser forte. O negócio não vai ser fácil. Você não vai virar o ano achando que, meu Deus, esse ano choveu dólar no meu... Não. Ser forte. Ser forte, ser forte. Olha a palavra de Deus, 3 vezes para o povo, ser forte. Seja forte.
Eu gosto de um versículo de Provérbios que diz assim: se te mostrares fraco no dia da tua angústia, pequena será a tua força. Ou seja, se eu me mostro fraco no dia que eu passo por um momento de crise, de dificuldade, pequena força eu tenho. Deus sempre estimulou o seu povo dizendo: seja forte. Josué capítulo 1, Deus disse para Josué: seja forte. Você vai ver Deus levantando Moisés e Deus dizendo para Moisés: seja forte. Você vai ver Deus levantando Jeremias dizendo: para de ficar reclamando, dizendo que é criança, seja forte. A todo tempo Deus está incentivando homens para uma missão. E a expressão de Deus para esse povo é: seja forte. Seja forte. Resistência. Por quê? Porque vai ter dificuldade no caminho, vai ter luta no caminho, as coisas vão dar errado, vai ser difícil. Tem dia que você vai querer murmurar, vai querer xingar o filho de Nabucodonosor, o filisteu, Jebuseu, o cananeu. Tem dia que o inimigo vai tentar te atacar, tem dia que o vento vai soprar, o médico vai dizer que não tem cura, os recursos vão acabar. Tem dia que você vai passar problema no filho, problema no casamento, problema com o pai, problema com a mãe. Tem dia que vai ser difícil, você vai olhar para um lado, não vai ter vontade, vai olhar para o outro, a Netflix vai ficar gritando na tua mente, você não vai ter força de vir para a igreja. Mas levanta a tua cabeça, seja forte, encara o teu problema. É por isso que a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Balança alguém perto de você e diga: seja forte, seja forte, seja forte. Porque viver é para quem suporta a dor, viver é para quem continua sendo forte. Só permanece de pé aquele que continua sendo forte. Quando a criança nasce, ela sente dor. Quando a criança respira, ela sente dor. Quando ela vai crescendo, vai desenvolvendo os ossos, a criança, para virar adolescente, ela sente dor. Quando o adolescente, o jovem, começa a crescer, ele sente dor. O processo de gestação gera dor na mulher. O homem, nas suas faixas etárias de idade, passa por momentos de crise. Mas a gente tem que ser forte, 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 forte. Não porque nós vamos confiar no nosso braço, não porque nós vamos confiar na nossa força, porque Davi disse: uns confiam em carros, outros até em cavalos, mas eu confio no Senhor, a minha força vem dele. Para ver se você dá glória a Deus, a Bíblia diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Levanta a mão, porque a força que vem do alto vai te restaurar nessa casa. A tua força não vem dos homens, a tua força não vem do dinheiro, a tua força não vem da empresa, a tua força não vem da terra, a tua força vem do céu. E quem recebe renovo, quem recebe força, faz aquele barulho que o diabo não gosta. Seja forte. A vida vai dizer não, mas seja forte. As portas vão fechar, seja forte. Você vai passar por crises, seja forte. Você vai passar por feridas, seja forte. Você passa por decepções, seja forte. A luta vai bater na tua porta, mas seja forte. Por quê? Porque no final pode ter começado ruim, mas o seu final vai ser melhor que o seu começo. Seja forte e trabalhai. Seja forte e trabalhe. Olha o que Deus está dizendo para o povo: seja forte e trabalhe. Ou seja, vamos trabalhar. Não fica parado não. Vai para cima. Esse negócio de ficar aguentando pancada, tem que ser forte. Até quando? Não, trabalha. O problema é que você está o tempo todo apanhando, mas não se mexe. Enche a tua cabeça de Deus. Vamos estudar, vamos trabalhar. Faz um curso, uma faculdade. Se prepara. Coloca metas esse ano e cumpre as metas. Eu vou te dar um conselho: não faz só metas anuais. Essa meta é para esse ano. Não faça metas menores, de 3 meses, de 4 meses, de 5 meses. Faça metas pequenas. Trabalha, se movimenta. Por quê? Porque Deus não vai fazer você prosperar parado. Deus quer que você se movimente. Tem alguém que está entendendo essa palavra ou não? Porque às vezes a gente sente a pancada da vida e para. Às vezes a gente sente a pancada da vida e desiste. Às vezes a luta está intensa, a gente quer entregar tudo. Quer entregar nada. Você vai permanecer de pé, vai continuar lutando, porque maior é o Deus que te chamou. Trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Preste atenção nisso. Eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos.
segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Não temais, pois assim diz o Senhor dos exércitos. Você vai reparar que a expressão Senhor dos exércitos, ela é falada pelo menos, no mínimo aqui, umas 5, 6 vezes, no contexto do capítulo 2. Eu arrisco dizer até mais de 7. Eu só esqueci de pincelar todas as vezes. Mas você pode procurar aí a palavra. Quantas vezes o versículo Deus se apresenta dizendo assim diz o Senhor dos exércitos. Repara a maneira como Deus se expressa. Por que é importante você entender isso? Porque nem sempre Deus se apresentou como Senhor dos exércitos. Tem alguém que está me ouvindo aqui? Deus, ele tinha muitos nomes, ou ele tem muitos nomes, que a Bíblia o chama. Você vai ver o Senhor sendo chamado como Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira, o Senhor sendo chamado como o Deus Shalom, o Deus de paz. Você vai ver ele sendo chamado como Jeová Jireh, o Senhor é a minha providência. Você vai ver o Senhor sendo chamado como o Senhor Rafá, o Deus que cura. Então o Deus, ele tem muitos nomes, ele tem muitas expressões, mas no capítulo 2 de Ageu, a expressão que ele se manifesta para o povo é o Senhor dos exércitos. Senhor de exército. A expressão que ele usa é a expressão de guerra. Eu sou o Senhor, só que eu sou o Senhor dos exércitos. É todo o povo dizendo, é todo momento Deus dizendo para o povo que essa guerra aqui, esse trabalho aqui é uma luta. Essa reconstrução do templo é uma batalha. Só que eu sou o Senhor dos exércitos. O que o povo vai fazer? O povo vai reconstruir um templo. Mas a expressão espiritual que Deus usa para o povo é: eu sou o Senhor dos exércitos. Ou seja, essa situação é no meio de guerra. É no meio de batalha. O inimigo não vai querer que a obra seja concluída. O inimigo não vai querer que a obra cresça. O inimigo não vai querer que a obra prospere. O inimigo não vai querer que você avance. Você vai passar por guerras, por pelejas, por lutas, por batalhas. Só que o Senhor é o Senhor dos exércitos. Diga para alguém perto de você: vai ter guerra, mas vai ter vitória também. Vai ter guerra, mas vai ter vitória também. Vai ter vitória também, porque Ele é o Senhor dos exércitos. Ele vai na tua frente, Ele vai na guerra, Ele vence a batalha, Ele desfaz inimigo, Ele queima principado, queima potestade. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele se apresenta assim para dizer para você: olha, não vai ser fácil, vai ter guerra. Você vai enfrentar luta com o filho, com o pai, no trabalho, em casa, família, sabe? Vai ter guerra. Mas não se esqueça, eu sou o Senhor dos exércitos. Eu estou nessa guerra. Farei abalar o céu, a terra e o mar, e a terra seca. Aí ele diz: quando saíste do Egito, o meu espírito habitou no meio de vós. Olha o que Deus está dizendo: assim como eu fiz no passado, eu vou fazer no presente. Balança alguém perto de você e diga: Deus vai fazer de novo. Deus vai fazer. Até alguém que precisa ouvir isso, diga: Deus vai fazer de novo. Que o Deus que curou lá atrás vai curar hoje aqui. O Deus que abriu o mar vermelho lá atrás vai abrir hoje Bangu para você passar. O Deus que libertou lá atrás vai libertar de novo. Talvez você viveu muitas experiências lá atrás. Lá atrás você conheceu um Deus que revela, um Deus que fala, um Deus que cura, um Deus que libertou teu casamento, um Deus que te deu saúde. E você está vivendo de passado. Só que Deus te trouxe aqui para te dizer: não se esqueça daquilo que eu fiz. Agora lembra do que eu fiz, que eu tenho poder para fazer de novo. Assim como saíste do Egito e o meu espírito habitou no meio de vós, eu vou fazer de novo. Não importa a guerra que você enfrenta agora, não importa o que o mundo está dizendo para você, não importa o nível de luta, de processo, de crise, não importa o inferno que você está passando, o Deus que operou lá atrás vai operar nesse presente e vai começar em janeiro. Quem pode dar glória para deixar o diabo doido aqui nessa casa? Deus vai fazer de novo.
assim como Ele curou você no passado, assim como você era preso em cima de uma cama, assim como você sofria com uma doença cardíaca, assim como o médico disse que você não ia andar e hoje você anda, assim como os homens disseram que você não ia dar para nada, que você não ia ser feliz, que você ia ser bandido, prostituta, porque na tua família ninguém conseguiu vencer. Mas não foi isso que Deus fez na tua vida. Deus te tirou da lama, te deu família, te deu casamento, restaurou tua saúde, e o diabo está gritando no teu ouvido dizendo que a tua história morreu. É mentira, isso faz parte do processo. Agora te prepare, o Deus que operou lá atrás vai operar de novo, 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 vai operar de novo. Aí Deus se apresenta dizendo: Israel, eu sou dono do ouro e da prata. Ou seja, o povo estava olhando para a condição financeira do templo, que era feito de ouro e de prata, e que eles achavam que não tinha condições de fazer. Aí Deus se apresenta dizendo: eu tenho muito mais do que vocês imaginam. Eu tenho recursos suficientes para suprir a necessidade de hoje. Só que aí Deus fala uma profecia única para esse povo, que você não vai ver mais em nenhum outro versículo. É uma profecia inspirada por Ageu, no versículo de número 9, quando ele diz: a glória desta última casa vai ser maior que a primeira. Olha isso, para você dar agora com vontade. O povo não queria fazer um segundo templo porque não tinha estrutura financeira. Aí Deus se apresenta dizendo: eu tenho recursos suficientes para fazer o templo ainda maior e melhor. Que Deus se apresenta dizendo: eu sou dono do ouro e da... Mas você percebe que na história Deus não quis fazer um templo mais rico do que de Salomão. O segundo templo que os judeus fizeram, ele não foi um templo mais rico que de Salomão. Ele não foi um templo com mais recursos que o de Salomão. O templo de Salomão foi um templo muito mais rico financeiramente. Mas a profecia de Deus para o povo é: a glória desta última casa vai ser maior que a primeira. Então perceba, a profecia não é o templo vai ser mais rico. A profecia não é o templo vai ter mais estrutura financeira. Deus até se apresenta dizendo: eu sou dono do ouro e da prata. Era Deus dizendo o seguinte: se eu quiser fazer um templo melhor que o de Salomão, eu faço, que eu tenho condições. Você precisa entender isso aqui. Tem coisa que ele tem condição de fazer, mas ele não vai fazer. Tem coisa que ele pode fazer, mas ele não vai fazer. O que ele não vai fazer? Porque não é propósito dele. E você precisa aprender a se submeter à vontade de Deus, porque mesmo que Deus possa fazer, tenha condições de fazer, ele não vai fazer. Aqui, ó. E Deus está pouco preocupado se você vai concordar com ele ou não. Deus está pouco preocupado se a opinião dele vai te agradar ou não. Porque não é a sua opinião que vai mudar de Deus, é de Deus que tem que mudar a sua opinião. Você precisa entender isso. A profecia que Deus diz para o povo é: a glória da última casa vai ser maior que a primeira. Quando o povo de Israel faz o segundo templo, não tinha a mesma estrutura financeira que o de Salomão. Mas por que a glória se tornou maior? Porque você vai ver nos evangelhos de Jesus, Cristo entrando no templo, assim que ele é levado pelos pais, ele entra no templo e ele começa a conversar com os doutores da lei. Jesus tinha aproximadamente 12 anos de idade. E quem era Jesus? Jesus era nada mais que o próprio Deus reencarnado em forma humana. No Antigo Testamento, a presença de Deus, ela habitava no lugar santo dos santos, mas ela não vinha sempre ao templo para manifestar a sua glória. A história diz que o sumo sacerdote entrava no templo, no santo dos santos, uma vez ao ano, com um sino e uma corda. Se ele morresse em pecado no lugar santo dos santos, alguém puxava ele para ele não ficar lá, porque lá só quem entrava era o sumo sacerdote. Então entenda,
Quando Jesus entra no templo nos evangelhos, ele é a própria glória entrando no templo e mostrando o poder dele no meio dos homens. Cristo é, a palavra glória no hebraico vem de uma palavra chamada kavod, que significa peso, peso de glória, peso de poder. Quando Jesus entra no templo, ele é a própria glória. Quando a Bíblia diz que a glória da última casa foi maior que a primeira, a Bíblia está dizendo, na primeira casa, Deus desceu sobre o templo uma vez ao ano, e o sumo sacerdote podia presenciar. Na segunda casa, o próprio Deus entrava no templo para pregar. Jesus pisava no templo, falava com os homens do templo. Então você vê o próprio Deus encarnado andando no meio dos homens, se cumprindo a profecia de Ageu, dizendo que a glória da última casa vai ser maior que a primeira. Só que agora, para você entender isso aqui, para que Israel viva esse novo tempo de glória, que é a glória da segunda casa, eles precisaram passar primeiro pela primeira casa. A destruição do templo de Salomão, os ataques, as guerras. Na segunda casa tem a glória, que é o próprio Jesus entrando no templo. Na primeira casa, eles não tinham isso. Mas para que chegue o tempo da segunda casa, eles primeiro precisavam viver o processo, a etapa da primeira casa. E eu quero que você pegue essa palavra e entenda isso. Que Deus tem um novo tempo para você. O tempo de kavod, o tempo de glória. Mas para que você viva a glória da segunda casa, para que você viva a glória da última casa, você precisa passar pela primeira casa. A primeira casa não acontece da forma que você quer. A primeira casa você vai passar por afrontas, você vai passar por processos, você vai passar por guerras, você vai passar por crises, por momentos difíceis. Mas ninguém vai experimentar a segunda casa se primeiro não passar pela primeira. Então você precisa entender que existem etapas na tua vida, que Deus já preparou tudo. Deus tem um novo tempo, um novo projeto, algo grande que vai acontecer, mas é necessário passar pela primeira casa. E na primeira casa você vai chorar, na primeira casa vai doer, na primeira casa vai se ferir, na primeira casa vai se frustrar, na primeira casa vai ser difícil. Mas você precisa colocar os seus olhos no Senhor, porque olhando para Ele vai te dar ânimo para permanecer de pé e chegar na segunda casa. Porque é uma promessa sobre você, para que você viva um novo tempo, para que você viva coisas grandes, para que você experimente o sobrenatural de Deus. Mas para isso tem a primeira casa, e não vai ser do jeito que você quer. A primeira casa você vai ser confrontado. A primeira casa algumas coisas vão te ferir. A primeira casa vai quebrar financeiramente. Você vai perder recursos, você vai perder dinheiro, vai receber alguns nãos na sua vida. Algumas pessoas vão duvidar do seu potencial. Algumas pessoas não vão te dar credibilidade. Na primeira casa vai ser difícil. Vão ter dificuldades, mas você não pode parar por causa disso não. Você não pode desistir por causa disso não. Você precisa continuar crendo. Entender que tem uma escada, e essa escada, o topo dela é a glória de Deus sobre a tua vida. O topo da escada é a glória. Há um resultado para esse processo, mas você tem que passar pela primeira casa. Seja profeta para pelo menos 3 pessoas e diga: ninguém chega na segunda se não passar pela primeira. Diz: ninguém chega na segunda se não passar pela primeira. Ninguém chega na glória se primeiro não passar a humilhação. Ninguém chega na vitória sem derrota. Ninguém chega na honra sem desonra. Ninguém cresce se primeiro não for abatido. Ninguém é levantado se primeiro não for desonrado. Ninguém é restaurado se primeiro
primeira não precisa de restauração. Eu estou pregando para alguém que está abatido, alguém que está chorando, alguém que está difícil, alguém que está sofrendo, alguém que está dizendo 2023 foi horrível, 2024 está começando difícil, mas eu quero profetizar que depois dessa etapa, a glória da última casa vai ser maior. Pega na mão de alguém que está perto de você, aperta a mão dele até ele dar glória, balança, dá um tapa, faz alguma coisa, diga para ele assim: ninguém chega na segunda sem passar pela primeira. Passa dando glória, porque a próxima etapa é maior que a primeira. Quem dá glória recebe, quem recebe dá glória quem tem manda glória, dá glória quem pega dá glória. Passou a noite chorando, mas vai passar amanhã sorrindo, porque o choro pode ter durado uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Te prepara para viver um novo tempo no teu casamento, um novo tempo na tua família, um novo tempo na tua empresa. Eu estou profetizando, não tem ninguém dando glória. Te prepare para viver um novo tempo no teu casamento, um novo tempo no teu trabalho. Eu estou profetizando e só 4 mãos levantaram. Te prepare para viver um novo tempo na tua empresa, um novo tempo no teu trabalho, um novo tempo na tua saúde. A glória da última casa vai ser maior que a primeira. Quem passou chorando vai voltar sorrindo. Pega. Remanda comandara bashuri bidara gana baragaraba.